Sabe aquelas histórias de lealdade que são tão, mas tão poderosas que parecem coisa de filme? Pois é, hoje a gente vai falar de uma que não só virou um filme emocionante, como também é uma história real que atravessou décadas e oceanos. Vamos mergulhar juntos em Sempre ao Seu Lado para entender a lenda que inspirou tudo e o porquê dela tocar tanto a gente até hoje. Então, como vai ser nosso papo? Primeiro, a gente vai sentir um pouco o impacto do filme. Depois, vamos fazer uma viagem lá para o Japão para conhecer a história real do Hachiko. Na sequência, a gente vê como Hollywood pegou essa história e adaptou. E para fechar, vamos refletir sobre o que essa lealdade toda nos ensina sobre cuidar dos nossos amigos mais fiéis. Vamos lá! Antes de mais nada, preciso dar um aviso, um conselho de amigo que, olha, todo mundo que fala desse filme dá. Prepare os lenços. Sério. Porque Sempre ao Seu Lado não é só um filme que a gente assiste. É uma experiência emocional, sabe? Feita pra mexer com a gente lá no fundo. E o mais bonito dessa história é justamente isso. Sim, ela vai te fazer chorar, e muito provavelmente bastante. Mas, ao mesmo tempo, ela tá cheia de momentos que fazem a gente sorrir. E o mais importante, ela faz a gente parar pra pensar nas conexões que realmente importam na nossa vida, sabe? Aquelas baseadas no amor puro que nem precisa de palavras. Tá, mas de onde é que tiraram uma história tão forte assim? Para a gente entender de verdade o poder de Sempre ao Seu Lado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para o Japão, na década de 1920, para conhecer o cão de verdade que virou uma lenda no país dele e um símbolo de fidelidade para o mundo todo. A história do Hachiko é impressionante. Tudo começou como um ritual diário, sabe? Uma coisa de amor entre ele e o dono dele, o professor Hidesaburo Ueno. Só que um dia, o professor morreu de repente no trabalho. E aquela rotina virou uma espera, uma vigília solitária que durou quase 10 anos. Imagina! Essa espera incansável acabou chamando a atenção do país inteiro e transformou ele num símbolo. Hoje tem até a famosa estátua dele lá em Shibuya, no exato lugar onde ele esperava. E o impacto do Hachiko foi muito além de uma história emocionante. Ele virou literalmente uma lição viva no Japão. A história dele era usada nas escolas para ensinar as crianças o valor da lealdade, da fidelidade. E não só isso, a história dele ajudou a salvar a raça Akita, que estava meio esquecida na época. Ele virou um verdadeiro tesouro nacional. Certo. Mas como é que se pega uma história que é tão japonesa e se conta ela para o resto do mundo? Em 2009, Hollywood topou esse desafio. Eles trouxeram a história do Hachiko daquela estação super movimentada de Shibuya para a calmaria de um subúrbio americano. Mas, e isso é o mais importante, eles tomaram todo o cuidado para manter a alma da lenda intacta. Então, na versão americana, sai o professor Ueno e entra o Parker Wilson, que é interpretado pelo Richard Gere. O cenário muda, mas o coração da história é o mesmo. Um homem encontra um filhotinho de Akita perdido na estação e, na hora, cria um laço com ele. Um laço que, como a gente sabe, se torna inquebrável e muda a vida dos dois para sempre. O filme também faz uma coisa muito legal para conectar as duas culturas, através de um personagem, o professor Ken. É ele que explica o significado por trás do nome Hashi. Hashi, em japonês, é o número 8, e esse número é super especial, considerado de boa sorte. Ele simboliza a conexão entre o céu e a terra, sabe? Isso dá um toque quase de destino, de espiritualidade para o encontro deles. E essa ideia de que, na verdade, foi o Hashi que escolheu o seu dono, nossa, isso muda tudo, né? Não é mais só a história de um homem que resgatou um cachorrinho. Vira um encontro que estava predestinado a acontecer. É como se a lealdade do Hashi não fosse só um instinto, mas um propósito maior, uma conexão que já estava escrita. Para mostrar essa conexão tão profunda para um público do lado de cada mundo, o diretor usou uma ferramenta muito comum no cinema americano, que é o simbolismo. Nesse caso, ele usou uma coisa bem simples, uma brincadeira de buscar a bolinha. E aí o filme explora uma diferença cultural que é fascinante. O professor Ken explica que os Akitas tradicionalmente não são de ficar buscando bolinhas só para agradar o dono. Eles só fariam uma coisa dessas por um motivo muito, mas muito especial mesmo. E o filme usa essa característica para construir um dos momentos mais fortes e emocionantes da história. Então, quando o Hachi, pela primeira e única vez, vai buscar a bola para o Parker, aquilo ali não é só uma brincadeira, é quase como um ato de desespero, de amor e um aviso. É como se o Hachi estivesse tentando, do jeito dele, impedir o dono de ir embora naquele dia. É a despedida final e o selo da conexão profunda entre eles. No fim das contas, a história do Hachiko, tanto a real quanto a do filme, mexe tanto com a gente porque ela nos faz uma pergunta bem direta. O que é ser leal, afinal? E que tipo de lealdade a gente deve para as pessoas e para os animais que fazem parte da nossa vida?
Quando a gente vê a devoção do Hashi esperando dia após dia, sem nunca jamais perder a esperança, é quase impossível não olhar para a nossa própria vida. A história dele inspira a gente a valorizar mais os nossos laços, a cultivar lealdade e a estar ali, presente, para quem a gente ama, aconteça o que acontecer. E toda essa reflexão sobre lealdade naturalmente leva a gente para um outro ponto: a nossa responsabilidade. Se a gente recebe um amor tão incondicional dos nossos animais, como é que a gente pode honrar esse laço? Bom, a resposta mais direta e mais importante é através do cuidado que a gente oferece para eles. E olha que interessante, a fonte que inspirou essa nossa conversa, a clínica veterinária Patamar, tem uma filosofia que é exatamente essa. A missão deles é mudar o mundo através do amor pelos animais. Isso tem tudo a ver com o tema central da história do Hashko, que é o poder que o afeto e o cuidado têm de transformar tudo. Do que no final, traduzir esse amor todo em ação é o quê? É oferecer um cuidado de verdade, completo. Desde uma emergência no meio da noite até serviços mais específicos como fisioterapia. Essa dedicação ao bem-estar deles, em cada fase da vida, é a nossa forma de retribuir toda a lealdade que eles nos dão. A história do Hashiko, no fim, atravessa o tempo e as culturas, porque ela nos lembra de uma verdade bem simples, né? A lealdade pode ser a força mais pura e resistente que existe. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a gente parar para olhar para o nosso companheiro animal, ali no dia a dia, que lições silenciosas sobre lealdade, sobre amor e devoção ele nos ensina, sem precisar dizer uma única palavra?